noite. Boa noite, pessoal que está entrando. Boa noite, Mai. Tudo bem com Boa você? noite, tudo certo? Bem-vindos. Bem-vindo, pessoal, ali. Então, né, vamos fazer uma live hoje falando sobre psicanálise e nutrição, né? Então, eu queria dar uma pequena introdução por que esse tema, né? Eu vejo assim que muitas vezes, inconscientemente, né, as pessoas têm certas atitudes ou desenvolvem certas manias e não sabem por quê, não sabem onde começou, né? Ou às vezes as pessoas querem mudar alguns hábitos e não conseguem, parece que tem alguma coisa travando. E a psicanálise vai ajudar muito a descobrir a fonte, né? O foco, de onde começou um trauma, alguma coisa. E eu recebi uma perguntinha na caixa de perguntas hoje que eu acho que é perfeita para começar, que você é a pessoa perfeita para responder para a gente aqui também. Aham. Foi assim, tá, mas o que é a psicanálise? Parece algo tão distante. Não é algo tão distante assim, né? Não, não mesmo. A psicanálise, ela não é tão ouvida, apesar que depois da pandemia ouviu-se bastante falar da psicanálise, né? Mas a psicanálise, ela é um meio terapêutico de cura, mas ele não só traz relações comportamentais, como, por exemplo, a gente faz nos outros tipos de terapia. Então, por exemplo, né, na terapia comportamental, você vai receber uma orientação para mudar aquela forma que você está agindo, né? Você vai mudar o seu comportamento. A psicanálise, ela é algo mais profundo, né? E ambas têm a sua importância. Você que vê o qual você se Uhum. identifica mais. Mas a psicanálise, ela vai em coisas lá do nosso inconsciente. Então, nós agimos, né? Hoje, como nós agimos, tem muitas coisas que são reações, né? Que nós manifestamos de coisas que estão no nosso inconsciente, a gente nem sabe. E quando a gente começa Uhum. a falar que a psicanálise, ela é a terapia da fala, Freud falava, né, que quando nós começamos a falar, nós desatamos nós, o nosso interior. Então, eu falo, o terapeuta, ele até intervém, mas é de uma forma pequena, e não é o principal. O principal é você se ouvir. Então, a gente começa a trazer à luz coisas do nosso inconsciente para o consciente. E então, nós começamos a compreender por que agimos como agimos. E eu vou até depois Uhum. exemplificar alguns casos que eu estudei na minha supervisão. Não foram casos que eu atendi, mas que me chamaram muito a atenção e tem a ver com a questão nutricional. Eu vou trazer mais para frente para poder exemplificar de uma maneira, né, que fique mais ilustrada para compreenderem melhor. Mas basicamente é a cura através da fala, onde nós falamos em livre demanda, coisas que vão vindo na nossa cabeça na terapia, e nisso começam a vir coisas que estão lá guardadinhas no nosso inconsciente, mas que fazem a gente ter algumas ações que não nos deixam saudáveis, nos ajuda, interfere até nas nossas relações consigo mesma, relação com a nossa família, relação com as pessoas, no nosso trabalho. Então, quando essas coisas vêm para a luz, fica bem mais fácil da gente compreender o porquê agimos. E então a cura acontece, porque nós sabemos que a gente começa a fazer uma releitura daquilo que aconteceu e, de certa forma, interferiu de uma forma bem relativa não, bem significativa na nossa vida. Uhum. Sim, bem isso, né? E tudo isso começa muitas vezes lá quando criança, né? Lá na infância, às vezes aconteceu uma coisinha, às vezes uma vez só, uma coisa pontual, que pode afetar a vida inteira dessa criança, né? Quando ela se tornar um adulto. E quando a gente é adulto, a gente não lembra, né? Às Uhum. vezes lembra, minha mãe falava isso e ficou isso na minha cabeça, mas muitas pessoas não lembram disso, né? Então fica naquele inconsciente mesmo. Isso mesmo. Olá, Aline. Oi. Queria até dar um exemplo. Eu atendo escolinhas de educação infantil, né? Uhum. Tem umas escolinhas que eu vou. E teve um dia, foi mês passado isso, que eu estava acompanhando o lanche com as crianças, né? E tinha uma criança, assim, o lanche era a tortinha de frango e suco. E a criança não queria comer a tortinha, ela queria a opção que era bolacha. Aquelas bolachas salgadas, né? E a professora falou assim, Nutri, conversa lá com ela, porque ela sempre comeu. E agora ela não quer mais comer nem pão, nem bolo e nem torta. Tudo que tem massa parece que ela não quer mais comer. E daí eu fui conversar com a criança, às vezes alguém diferente conversando com ela e tal. Dela assim,
prof, sabe o que acontece? É muito bonitinho elas falando. É, a minha mãe falou que não é para eu comer nada que tenha massinha, porque senão eu vou ficar muito gorda quando eu crescer. Eu só posso comer coisinha seca. E a menina de 5 anos, super, super magrinha. Super magra, assim, sabe? E não tinha nenhuma tendência, não ser saudável, não tem nenhum problema de saúde, e já tava com isso na cabeça, né? Eu falei, não, mas come um pedacinho para você experimentar. Ela assim, não, porque se minha mãe souber, ela vai brigar comigo. Nossa. Então, imagine como que isso vai enraizar na cabeça da criança e há grandes chances, né? Não é uma regra, mas pode acontecer dela desenvolver uma bulimia, uma anorexia, um Sim. transtorno alimentar, né? Isso E, é verdade. e a psicanálise vai ajudar. Isso, com certeza. Eu fui professora de educação infantil por 12 anos. Então, na verdade, o meu interesse pela psicanálise começou enquanto professora, que eu começava a observar que muitas das formas como os pais agiam e orientavam as crianças tinham a ver com seus traumas, as suas dores, e você via como isso era ali muito significativo para essa formação dessa criança. E quando eu comecei a fazer psicanálise como analisante, foi cura para várias questões da minha vida, eu fui me interessando, e isso foi me dando uma bagagem grande realmente para trabalhar com as crianças, né? A escola que eu trabalhava, nós dávamos muita atenção às questões atitudinais da criança. Então, o que eu acho muito importante, porque hoje nas escolas a prioridade é ensinar. Então, muitas vezes, até de uma forma mais mecanizada, né? Uma coisa de uma alfabetização ali que é mais por só por memória, não é de fato por uma aprendizagem profunda, o porquê das coisas. Mas quando uma escola dá atenção a questões atitudinais, eu acho ótimo, porque é você realmente observar aquela criança enquanto indivíduo e ver a sua forma de se relacionar consigo mesmo, se relacionar com o mundo, né? E a escola é o primeiro contato social que a criança tem. E é muita sorte das escolas que tem uma Nutri que acompanha, uma Nutri que ouve, que orienta. Eu tive experiências lindas, assim, com nutricionistas que trabalhavam comigo e aprendi muito com elas também. Então, eu vou falar um pouquinho sobre essa questão da infância, né? Então, existe uma frase que eu acho ela um pouco pesada, mas muito verdadeira, que ela fala assim, que depois dos 20 anos, né, como se a gente tivesse a metade da nossa vida, a partir dos 20 a gente começa a curar os nossos traumas de infância. E ela é meio pesada porque parece que somos todos traumatizados, né? E a verdade não é isso, mas existem coisas significativas. E quando a gente traz para a luz essas coisas, nós começamos a ter uma vida um pouquinho mais leve. Então, a nossa cultura alimentar, ela começa na infância, a forma como nós lidamos na nossa casa. Então, pense, vou dar um exemplo, né? Até ali emendando com esse exemplo que você deu. Uma mãe que está totalmente ligada à estética, que o valor dela está agregado na estética, ela vai ter muito cuidado para a filha dela não engordar, porque a estética é a prioridade dela. O valor dela, grande parte, está na aparência. Você entende isso? Já uma mãe que entende sobre uma vida saudável, uma pessoa que entende que o valor dela está agregado no intelecto, né? Na questão como ela é culturalmente, tudo aquilo que ela experimentou, sobre as suas relações, sobre aquilo que ela gosta. Uma pessoa que se olha e coloca valor no todo em quem ela não vai dar tanto essa importância somente para a questão estética. Então, a nossa criação, ela está muito ligada. Nós vimos que antigamente, não sei como é hoje, eu não sou mãe, mas não sei como é hoje, mas eu vejo que antigamente era assim, se você não comer tudo, você não sai da mesa. E aí, se a criança já está satisfeita, se ali ali já deu para ela vai ter que comer mais só para agradar a mãe, né? E a criança, ela quer, sim, uma aceitação dos pais. Ela ouve muito o que os pais falam, né? Pensa, uma criança, ela tá descobrindo o mundo. Aquilo que ela ouve da pessoa que ela mais ama, da pessoa que tá ali com ela diariamente, tem muito valor agregado. Então, tudo aquilo que a criança ouve, ela coloca em prática. E outra coisa que eu penso na questão da correria, né? Os pais hoje em dia sempre trabalhando, e não tem aquele momento de experimentação do alimento. A gente vê um momento agora que com tanto iFood, comidas, né, que as pessoas querem rápidas e práticas, a gente acaba deixando de cozinhar, deixando de estar esse momento ali com a criança. Eu mesma, eu não sou a melhor na cozinha, mas levou muito tempo para me dar um interesse em me alimentar, ter essa autonomia na cozinha. Porque a minha mãe sempre foi muito boa na cozinha. Então, ela chegava dominando. Então, eu ali, parecia que estava ali incomodando até, porque ela queria fazer o que ela sabia.
E tudo isso interfere na nossa relação com a comida, na nossa relação de ver a comida. Então, a infância é um momento crucial. Eu até quero contar um caso agora, até trazendo um pouquinho aquilo que eu conversei ali sobre a psicanálise, para trazer um pouquinho um entendimento maior. Eu estudei um caso com o meu grupo de supervisão da psicanálise, e esse caso era sobre uma criança que toda vez que acontecia alguma coisa, ela já era adulta, mas toda vez que acontecia alguma coisa, ela tinha que comer. Mas ela tinha que comer até doer a barriga, assim, era realmente uma compulsão alimentar. E nisso, nas terapias, ela foi abrindo, foi lembrando de algumas coisas, e ela lembrou que ela mamou no seio da mãe dela até os 4 anos. Então, ela já passou ali um período, né, do que cada pessoa é uma pessoa, cada caso é um caso, mas a gente vê que nessa idade, geralmente, as crianças não estão mais amamentando. E nisso, ela tava com... Depois ela teve filho, e quando ela teve o filho dela, um dia o filho dela caiu e se machucou. E começou a chorar muito. E daí a mãe dela tava do lado e falou bem assim, dá peito que ele para de chorar. E ela levou isso pra terapia. E depois ela conversou com a mãe dela, como que era a questão dela. E a mãe dela contou que sempre em momentos de muita frustração, ela dava o peito pra criança se acalmar. Então, o que acalmava ela em momentos de angústia, ansiedade, frustração? A amamentação. Então, assim, que era comida, era a forma como ela se alimentava. Sim. E ela carregou isso para a vida toda. Então, assim, quando ela se sente ansiosa, quando ela se sente angustiada, quando ela se sente frustrada, o que ela faz? Ela come para suprir aquilo. E isso foi numa sessão que ela começou a observar mais a vida dela, começou a ter uma vida ali, tentando encontrar o porquê que ela era daquele jeito, né? Por que ela tinha essa necessidade de, nesses momentos, sempre comer tanto. E ela lembrou desse momento. E isso pode ser uma coisa que estava no inconsciente e veio para a luz. E ela fala que o comportamento dela começou a mudar. Porque ela começou a buscar outras estratégias para achar consolo naqueles sentimentos que ela estava tendo. Então, você compreende que... E essa mãe, a gente não pode julgar, porque é uma mãe que estava dando o melhor que ela tinha. Talvez dar o peito ali para ela era a forma que ela estava sentindo uma mãe que estava acolhendo, uma mãe que estava dando atenção e consolo. Só que essas questões... É dessa forma que ela acalmava a criança, e para ela estava fazendo certo. Jamais ia imaginar que ia gerar um transtorno na vida adulta, né? Exatamente. Então, são coisas que ninguém tá... Todos estamos sujeitos, na verdade, a passar, mas precisamos, né, dar uma atenção. E quando a gente dá uma atenção, procurando uma ajuda terapêutica, uma ajuda nutricional, já é um passo muito grande. Você realmente perceber que algo está errado e você ver que você pode mudar, você dar esse passo, já faz toda a diferença para uma vida mais saudável, né? Tanto na mente quanto no corpo. Exatamente. E a gente não imagina, né, como pequenas coisas que a gente faz no intuito de ajudar pode gerar outras coisas, né? E tem várias situações na infância que aparentemente parecem bobos, mas não são, né? E eu vejo muito hoje em dia, que nem você comentou, né, de celulares e tudo mais, as famílias não comem mais junto na mesa. Então, primeiro dar comida para a criança, insiste, às vezes a criança não quer comer, sai andando pela casa atrás da criança com a comida, a criança não vê o que ela come, ela não sabe mais o que ela está comendo. Eu vejo muitos pais que misturam, põe no prato lá arroz, feijão, carne, salada e faz aquela mistureba assim, e põe assim para, né, forçar a criança a comer tudo. E a criança não aprende, ela não aprende o que é uma salada, não aprende o que é uma carne, porque está tudo misturado. E não tem aquela situação familiar mais, né? Em muitas famílias hoje. Então, é o pai e a mãe no celular, o adolescente no canto ali, ou a criança já comeu, já tá lá deitada. Então, a criança não vê os pais comendo. Exatamente. E eu sempre falo em consultório, né? Quando vai família, come todo mundo junto. A criança vê que o que ela tá comendo é a mesma coisa que você come. Ela vê que é uma coisa normal, que é natural, que todo mundo tá ficando igual, que não é uma coisa obrigada para ela e você tá comendo outra coisa, teoricamente, mais gostosa. Isso. Né? Tinha até uma nutricionista que falava lá na escola que eu trabalhava, na reunião dos pais, ela sempre falava, nunca fale na frente do seu filho assim, ah, não dê beterraba que ele não gosta.
Porque daí, nisso, o pai tá dando uma autorização para eu não gostar, e às vezes porque o pai não gosta, ele tá falando que a criança não gosta. Então, a família que oferece experimentações, que dá autonomia para a criança descascar sua frutinha. Então, todas essas questões vão incentivando a criança a ter uma alimentação leve, saudável, uma criança que realmente gosta. Esses dias eu vi uma moça que eu sigo no Instagram, eu gosto bastante da forma que ela cria os filhos, da forma que ela leva a vida, ela me inspira bastante. E na Páscoa, ela fez as pegadinhas do coelho, fez aquelas coisas, né, que as famílias gostam, só que no final era uma caixinha de mirtilo. E diz que o filho dela não gosta de chocolate, porque ela não dava chocolate quando ele era pequenininho, e agora que ele tá maior, ele não tem interesse no chocolate. E ele ficou super feliz de ver que ele tinha uma caixinha de mirtilo só para ele. Então, essa construção familiar, né? Quando a gente... Só que é impossível a gente construir, né, isso nas crianças se não está construído em nós. Se a gente não tem essa base, essa reflexão sobre como está a nossa mesa, o que nós temos colocado à nossa frente. Eu vi um artigo que falava... um médico escreveu esse artigo e ele falava sobre 4 pontos da felicidade. Para encontrar a felicidade. E um era caminhar, tinham vários, organizar a sua mente. E um deles eu achei muito interessante, eu trouxe pra gente hoje focar nele, que é o cozinhar. E daí ele falou que quando a gente para cozinhar, primeiro, porque nós estamos buscando alimentos mais saudáveis, porque para cozinhar você tem que, né, não dá para você cozinhar ali só com bolacha, né, com coisas que não são saudáveis. E ele fala que esse ato de cozinhar, ele traz uma vida mais feliz, porque é um momento ali de... A cozinhar, ele é terapêutico também. E ele fala muito sobre essa relação com a comida, sobre você parar para refletir aquilo que você vai comprar, você pensar no prato que você vai fazer, e não simplesmente estar com fome, lá pegar qualquer coisa e colocar para dentro, sem você refletir o porquê que você está colocando aquilo para dentro. Então, ele cita muito cozinhar, assim. Então, ele fala que pessoas que cozinham são mais felizes. Estou falando sobre a questão da cultura familiar, né? Mas eu queria colocar 3 pontos ali que eu vejo que são fundamentais, né? Para a gente refletir sobre a nossa jornada. Então, como foi a nossa infância, a nossa relação com a comida desde a nossa infância. Outro ponto é a nossa cultura familiar, como que é na nossa casa hoje em dia, né, para a gente refletir. E o terceiro ponto é a nossa rotina e os hábitos que nós temos. Então, a partir do momento que eu reflito nessas coisas, eu paro para analisar e ver o que eu preciso mudar. Lembrar de como foi na minha infância. Eu, por exemplo, fui uma criança que eu era muito resistente a vegetais. E hoje, por exemplo, eu tenho uma tendência a ser mais vegetariana do que comer carne. Eu amo os vegetais, amo brócolis. Mas eu lembro que na minha infância não era uma coisa que eu não queria provar e minha mãe não forçava. Então, quando eu vi que eu precisava mudar alguns hábitos e refletir, eu comecei a inserir algumas coisas, experimentar coisas novas. E ali o meu paladar, ele foi mudando, né? E até hoje ele tá mudando e eu tô muito aberta para experimentar coisas novas e ter uma vida mais saudável. Porque eu vejo que isso, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, tem tudo a ver com a saúde mental. Quando a gente reflete sobre o que a gente come, como a gente movimenta o nosso corpo, como a gente alimenta a nossa mente, com quem nos relacionamos, são pontos cruciais para uma vida mais leve. Então, a gente precisa refletir sobre isso, né? Então, são esses hábitos que eu acho importante a gente perceber. E daí eu estava falando ali de um projeto que eu estou fazendo com a Aline, né? Porque o que acontece? Principalmente depois da pandemia, com tantas telas, e eu acho que parece que tudo ficou mais acelerado do que já era. Nós entramos no piloto automático. Então, nós levantamos, a primeira coisa, olha no celular, daí já vai trabalhar, e daí parece que tudo está corrido, estamos buscando comidas mais práticas, e o mais prático lá na frente vai sair mais caro. Agora pode ser que a gente não pague, mas lá na frente vai sair mais caro. Então, a gente entrou num lugar, e o nosso convite nesse projeto que nós escrevemos é a gente sair do piloto automático. Então, a gente parar como que tá essa bagunça ao nosso redor, né? Na academia, esses dias, eu ouvi uma senhora falando que tudo tá diferente, tá todo mundo doente da cabeça. Ela falou assim, uma senhorinha. E eu tenho que concordar com ela. As pessoas, elas estão intolerantes, elas estão irritadas por qualquer coisa. Então, nós precisamos entender o que nos está levando a essas explosões emocionais. E quando a gente sai do piloto automático e decide recalcular a rota, a gente começa a ver a nossa vida e às vezes encarar quem nós nos tornamos e como nós estamos levando a vida é doloroso.
mas é uma verdade que liberta. Isso tem que vir para a libertação, para a gente se perceber. Então, eu me olho, eu me conheço, eu vejo as minhas debilidades, as minhas fragilidades, e então eu me transformo. Se eu finjo que nada está acontecendo e vou empurrando com a barriga, uma hora a conta chega. Tem uma frase que eu acho ela bem pesada, mas ela fez muito sentido para mim. Se nós não paramos para cuidar da nossa saúde, a nossa saúde nos para e não nos deixa cuidar de mais nada. Exatamente. E, gente, cuidar da nossa saúde é essencial. A gente tá ali, o nosso corpo, né, nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Então, a gente conseguir cuidar desses 3 pilares, nosso corpo, ele nos carrega, ele nos movimenta, ele é a nossa habitação. Então, cuidar o que nós colocamos dentro é de muito respeito consigo mesmo. Você observar o que você come, você estar presente na hora da refeição, você mastigar, você sentir os sabores das coisas. Parece que tudo isso ficou para trás e nós precisamos retomar esses hábitos, né? De se relacionar com a comida, de se relacionar de verdade com as pessoas que estão à mesa. Então, nós precisamos retomar isso. E quando a gente para pensar na nossa alma, muitas vezes a nossa alma ela tá tão carregada de coisas negativas, ela tá tão frustrada, que daí nós parece que nessa frustração começamos a colocar mais coisas para dentro porque queremos prazeres instantâneos, nós não queremos coisas profundas, nós queremos coisas que a gente põe na boca ali e sentiu o prazerzinho e tá bom. E a gente precisa refletir sobre isso, porque o nosso corpo ele é um templo. Então, quando eu cuido do meu corpo, ele também vai ajudar a minha mente, vai me ajudar no aprendizado, vai me ajudar nas minhas relações. O nosso corpo ele tem total relação com a nossa alma e também com o nosso espírito. Muitas das nossas ansiedades, elas também vão ser ali aniquiladas quando a gente parar para olhar para a nossa vida espiritual também. Então, esses 3 pilares, eles são essenciais para uma vida saudável. Então, quando a gente para perceber isso e se abre, né, para se perceber. Então, eu até falo que muitas pessoas têm um pouco de resistência à psicanálise, à terapia, mas uma forma é a escrita. Comece a escrever aquilo que você está sentindo em momentos de frustração. E daí escreve antes de comer a barra de chocolate, porque às vezes só o fato de você escrever já vai aliviar e você vai ver que você não precisa da barra de chocolate, você precisa só de um pedacinho. Então, é aquela fome emocional, né? As pessoas acham que estão com fome, mas não é com fome, é uma fome emocional. Tem que saber distinguir uma coisa da outra. Isso, exatamente. Então, quando a gente sai do piloto automático, como eu falei, a gente decide ter uma vida intencional, a gente não faz as coisas porque elas estão ali mais práticas ou porque elas estão mais acessíveis. A gente faz o que de fato faz sentido para a vida que nós escolhemos como protagonistas. Então, você não vai fazer ali o almoço simplesmente para você comer, porque você está com fome. Você vai fazer o almoço pensando nos nutrientes que você vai colocar para dentro, pensando no que o teu corpo está precisando. Você não vai comer porque você só está com vontade. Às vezes, sim, é momentos e momentos. Mas se toda hora eu estou com vontade de alguma coisa, será que não é uma água que eu preciso tomar? Ou será que não preciso resolver uma pendência? Então, a gente precisa realmente recalcular nossa rota, né? Para que a gente possa viver com mais leveza no nosso coração. E isso vai trazer mais leveza nas nossas relações. Vai trazer mais leveza na nossa vida com a gente mesmo. Então, eu acho que recalcular a rota é a palavra, assim, para esse ano, assim, para que a gente possa ter uma vida intencional. Sempre pensar, por que eu faço o que eu faço? Por que eu faço? Né? Tem que ter um porquê, porque senão, uma vez eu ouvi uma pessoa falando assim para mim, ai, mas se eu começo a inserir muitas coisas, assim, parece que eu vivo preso. Mas, na verdade, não. Você vive preso quando você é refém da comida, refém dos prazeres, dos seus vícios, quando você é refém de... Isso que te faz ficar preso. Agora, uma vida que está cuidando do seu corpo, que você tá plantando para colher na velhice sabedoria, você está plantando para ter um corpo ativo. Isso não é isso é ser livre, né? Isso é viver uma vida com leveza. Exatamente. Porque as pessoas têm muito de ou é um extremo ou outro. Ou eu extrapolo ou eu não como nada. Ou eu sou feliz comendo tudo que eu quero de forma desregulada, ou eu tenho que fazer uma dieta restrita. Então tem que ver que a comida, a alimentação não é o inimigo, não é um vilão. Né? Que nem você falou, o nosso corpo é um templo, né? Eu adoro essa frase. A gente tem que cuidar dele. Então, é tudo uma questão de equilíbrio. Você pode comer de tudo. Você só tem que saber dosar e ter equilíbrio e disciplina. Então, não é porque não é proibido comer pizza que você vai comer pizza todo dia. Isso. É isso que as pessoas têm que pôr em mente, entendeu? Você tem que ter um dia a dia saudável para cuidar do seu templo.
né? E cá, uma coisa que você falou ali que eu achei muito interessante, essa questão das restrições, porque muitas pessoas também, Uhum. uma das causas da compulsão são dietas restritivas. Por isso que é muito Exatamente. importante também você ter um acompanhamento de um profissional, né? Você buscar um nutricionista, se você vê que é um caso realmente emocional, né? Buscar um terapeuta, para que aliado, né, esses dois profissionais, você consiga ir se libertando dessas questões que te prendem mesmo, né? Exatamente. Tem uma conhecida minha que falou esses dias assim, nossa, Cá, mas comer é tão bom, né? Eu falei, é. Ela, pena que faz mal. Eu falei, faz mal por quê? Dela, porque a gente é comer e engordar. Eu falei, não, senhora, é você comer errado, extrapolando em exageros de coisas erradas, é que vai te fazer mal. Dela, mas eu tô com colesterol alto, eu tenho que parar de comer a gordura, aquela gordura da carne, e eu gosto tanto. Eu falei, então aí é outra história. O problema não é que comer faz mal, é que você quer comer aquela gordura grossa da carne. Aquilo ali está com colesterol alto, está com diabetes, está com pressão alta. Eu conheço ela, Uhum. né? E eu falei, o que você prefere? Cuidar do seu corpo, do seu tempo e ser saudável, e não vai fazer falta nenhuma essa gordurinha? Ou continuar comendo isso direto e piorar a sua saúde, passar mal, ter um problema cardíaco? O que é melhor? O que você quer? Uhum. Então, tem coisas que a gente tem que pôr na balança. O que você quer? Você quer envelhecer bem? Você quer viver bastante saudável, né? Daí vem a questão da longevidade, né? Que as pessoas pensam, quando eu tiver lá em 50, 60 anos, eu vejo o que eu faço. Não! Você tem que plantar a sua longevidade agora que você é novo, não esperar os problemas Isso. de saúde aparecerem, para daí você pensar o que vai fazer. Eu até ouvi Não é de esse uma caminho. senhora na academia esses dias, ela falou assim, eu falei para ela, tava dando algumas orientações, daí ela falou, mas eu nem sei se eu vou chegar nos 60. Então, tô nem aí. Eu falei, mas e se você chegar? Nossa, Vai pagar para ver? Então, assim, não dá pra gente ficar empurrando com a barriga. A gente precisa realmente. E o interessante é que uma coisa liga a outra, ó. Por exemplo, se você começa o dia buscando uma meditação, uma leitura, eu, no caso, medito na palavra, você busca uma forma de você já começar o dia alimentando a sua alma. Então, você fez isso e depois você fez um exercício, consequentemente vai te dar sede, porque você exercitou o seu corpo, a sede vai vir, você vai tomar mais água. E se você já foi para academia e tomou água, na hora de comer você vai refletir sobre o que você vai colocar na boca. sim. Ou a quantidade que você vai colocar, né? Que eu acho que isso é o principal. Uhum. Então, você entende que quando a gente começa a ter intenção e começa a pensar na nossa rotina, uma coisa vai levando a outra e tudo vai se formando de forma leve, vai entrando como um hábito de forma leve na Uhum. nossa vida. Ó, a Aline falou assim, tudo nessa vida tem um preço. Aí temos que ter intencionalidade de qual preço queremos pagar na vida, doença ou saúde. É isso mesmo. Exatamente, Aline. Você tem que se cuidar, tem que cuidar do seu corpo. Cuidar não é sinônimo de não comer nada, é sinônimo de equilíbrio e saber o que você põe para dentro, Isso né? mesmo. Então, E é pensar no depois, no agora e não ter medo. Né, que nem eu falei, as pessoas estão muito extremos, né? Ou isso, para e gera compulsão, ou não come nada e gera compulsão também, ou fica doente. Então, tem que ter um meio termo nas coisas, né? Se você tem dúvida e não consegue esse meio termo, procura ajuda. Vai no especialista, vai no nutricionista, no terapeuta, que vai achar qual é o teu trauma, qual é a sua dificuldade e vai te orientar no caminho certo, né? isso mesmo. E um outro ponto, Cá, que eu anotei aqui para a gente conversar, último, é sobre a questão do autoconhecimento. Que muitas vezes, pelo menos eu na terapia percebo, assim, muitas pessoas elas começam a buscar ajuda apenas pela questão estética. Então, quando nós colocamos o nosso valor apenas na nossa aparência, né, apenas do que nós vemos no espelho, daquilo que nós postamos, qualquer crítica da pessoa de fora cabe a nós, porque nós estamos só dando valor naquilo que se vê, né, que também é importante. Não sou contra você se cuidar, você buscar uma estética que, né, seja aquilo o seu ideal.
Mas a questão é que nosso valor não pode estar agregado só a isso, nós não podemos querer cuidar da nossa saúde apenas por esse motivo de emagrecimento, que é o que a gente mais vê, né? Existem também pessoas que querem engordar, mas assim, a gente vê que o emagrecimento é um caso muito delicado, até porque muitas pessoas tomam remédio para emagrecer, elas fazem de tudo para encontrar aquele ideal, né? Sem pensar nas consequências. E Aí algo que vem eu acho aquela muito pressão da mídia, né, de isso. modelos, de artistas. E muitas vezes esses artistas têm procedimentos estéticos, não é nem natural, né? E as pessoas querem ser igual, porque senão não vou ser feliz. Então, isso já é um Isso, transtorno psicológico. Eu só vou ser feliz se eu ficar igual a fulaninha lá. isso. E não é assim. Não pode Isso deixar mesmo. chegar a esse ponto. Exatamente. Então, nós precisamos buscar a nossa identidade de uma forma completa mesmo, sabe? Buscar o nosso valor que não está pautado só na estética, por mais que seja parte a estética também, mas que existe um valor enquanto pessoas. E o que nos constrói são as músicas que ouvimos, a forma com que contemplamos a vida, a forma com que levamos a nossa vida, o estilo de vida que nós temos. Todas essas coisas nos completam, né? Aquilo que nós fazemos, aquilo que é o legado que nós queremos deixar para nossa família. Então, nós somos feitos de tantas coisas e nós não podemos colocar isso, cair nessa pressão estética a ponto de que só isso seja o importante, só o nosso valor seja agregado só a isso. Porque quando você está com o valor agregado só à sua estética e vem um dia, por exemplo, de uma gravidez, né, que você acabou engordando mais do que desejava, ou um caso de saúde, várias questões que podem acontecer, a própria velhice, porque nós vamos envelhecer. Não, a Sim. gente pode Tem fazer pessoas que não botox, várias aceitam a coisas. velhice, né? E é Isso, e um são processo processos. natural. Você tem. Exatamente, são processos que não dá pra gente fugir. E se a gente coloca o nosso valor somente nisso, quando esses dias vão chegando, a nossa alegria acaba. Por isso que nós temos que, quando a gente fala de uma vida intencional, é você olhar para todos os aspectos da sua vida, a ponto de que você também encontre o seu valor, a sua história, né? E você agregue valor nisso. Porque quando a gente sabe quem a gente é, o que o outro fala não vai nos caber. Porque nós sabemos exatamente quem nós somos. E eu tô falando tanto para as qualidades quanto para os defeitos. Porque se uma pessoa vem com um elogio exacerbado, eu sei que eu não sou tudo aquilo, porque eu conheço as minhas falhas. Mas se uma pessoa vem para me derrubar, eu também sei ali as minhas qualidades, ela não vai me derrubar, porque eu sei o que me cabe. E eu acho que muitas coisas influenciam a nossa saúde mental do que nós ouvimos. Hoje em dia eu vejo que com a questão também da comparação das redes sociais, né? Nós olhamos ali, todo mundo posta o que é bom, momentos bons, ninguém vai postar ali. Algumas pessoas até postam, mas é muito raro você É ver uma pessoa no difícil. hospital, ou você vê a conta bancária negativa, ou você vê os perrengues que a pessoa passa e ninguém posta. As pessoas vão colocar recortes bons. E quando a gente compara para medir a nossa vida com a medida do outro, é injusto. Porque o que acontece? Aquela pessoa também teve os seus momentos de dores, porque a dor faz parte da vida, né? A dor faz parte da nossa existência. Vamos, sim, enfrentar momentos difíceis, como também vamos enfrentar momentos bons. Então, se nós vamos nos medir com a medida do outro, é injusto. Porque daí nós não damos valor aos nossos processos, à nossa jornada, às nossas conquistas também, às nossas dores que também foram vencidas. Então é muito importante a gente olhar para o nosso processo, tanto de emagrecimento, processo de saúde mental, nosso processo de construção familiar, de construção profissional. Então nós precisamos olhar para a nossa jornada, nos alegrar com a jornada do outro, mas correr a nossa corrida, né? Porque ela é única e individual. Bem isso. A comparação é um veneno, eu falo assim, porque a partir do momento que você se compara e esquece de você, parece que tudo vai dar errado. Parece não, tudo dá errado, né? Então você deixa de ser você mesma. E com a saúde, com a alimentação é a mesma coisa, A mesma né? coisa. Então é igual a pessoa que fala, mas a minha vizinha fez uma dieta e ela emagreceu um monte. Eu fiz a mesma e não emagreci, porque eu tenho um metabolismo diferente. Você não vai fazer igual ela, você tem que fazer o seu. Por isso que a gente fala de consulta personalizada, né? A sua Isso. realidade. Então, às vezes, mas eu sou saudável, a vizinha também, mas você tem algum problema, né, que a gente falou lá de infância, que trava, ou você não tem momentos de prazer, né, de sair, de fazer alguma coisa. Mas eu não tenho dinheiro para passear. Gente, vai na pracinha da esquina, já dá uma diferença enorme sair de casa e dar uma voltinha. Isso faz parte,
né, da liberação de serotonina, de hormônios do prazer, do bom humor. Então, e ajuda também na manutenção da vida saudável e de você continuar uma alimentação, Sim, né, com disciplina, exatamente. e, né? E mais um exemplo, né? Eu tive um paciente que ele falou assim para mim: olha, você pode tirar qualquer coisa da minha alimentação, menos uma coisa. No café da manhã eu como todo dia café com leite, pão francês e eu molho o pão francês no café com leite. Não me proíba de molhar o meu pãozinho no meu café com leite. Eu falei, não tem problema, né? Mas qual que é a história por trás disso, né? Ele falou, porque na minha infância eu cresci assim. Eu via minha mãe e meu pai molhando o pãozinho no café com leite, eu fazia igual e eu cresci com isso. Então, toda vez que eu faço isso, eu lembro dos meus pais. Então, não me tire isso. Eu falei, eu jamais vou tirar isso de você. Uhum. Né? A parte nutricional não vai atrapalhar em nada e jamais tiraria essa lembrança afetiva boa. Né? Então, a Sim, gente falou muito das coisas ruins que afetam, mas também tem a parte boa que ajuda, né, em muita coisa. sim, exatamente. Até a relação, até as memórias, né, afetivas, Uhum. como elas são importantes para nossa vida. São coisas que ninguém pode tirar, né? Quando você foi falando do pãozinho, eu já fui lembrando da minha bisavó. Ela, desde que eu era pequenininha, ela já faleceu, mas eu tava na casa dela, ela tava molhando o pãozinho no café com leite. Então, e essas memórias são maravilhosas. É maravilhoso você comer uma frutinha. Hoje mesmo a Mayuli postou uma frutinha que ela foi catar no pé lá. E ela disse que Uhum. para ela aquilo era toda vez que ela caminha, ela tem que pegar aquela frutinha porque é uma memória afetiva. Então, isso é muito bom, né? A mesa Uhum. reunida, a mesa posta. E uma coisa também que eu queria agora aproveitar também para falar, puxando esse gancho, é sobre a questão da gente preparar a mesa também, sabe? Nós sabemos que não Uhum. é todos os dias que a gente consegue preparar como a gente gostaria, mas você deixar uma mesa bonita, que você possa alimentar os seus olhos também, você preparar a mesa para quem você gosta. Então, são coisas que vão fazendo a diferença. Agora falou muito sobre a romantização da rotina, sobre como as pessoas buscam para tirar foto, né? Mas não pensando Uhum. só na foto, mas pensando nas pessoas que você vai receber, você preparar aquele lugar que seja atrativo para as crianças também, para elas verem que a mesa é um lugar importante, não é um lugar só de alimentar o corpo, Uhum. mas de alimentar a alma quando a gente se reúne com a nossa família. Então, todos esses pontos a gente precisa refletir, né? Para que a gente possa Sim. não só alimentar o nosso corpo, mas também alimentar a nossa alma nesses momentos. Uhum. É que a gente fala que a gente come com os olhos, mas não Uhum. é só o prato bonito de restaurante. Em casa também vale isso, Isso, né? aham. Mas pelo menos no final de semana ou na janta, fazer aquela mesa bonita, né? Ou só arrumar o prato com o talher e a comida bonitinha no meio da mesa, né? Não ficar aquela coisa de pegar em cima do fogão todo dia, né? Isso dá Aham. uma diferença, né, na nossa parte cognitiva, ali na nossa mente, que se você começar a fazer, você vai perceber como isso ajuda. Isso Né? mesmo, Então, é o faz toda a comer diferença. junto na mesa, e a família interagir, e né, isso faz uma diferença na alimentação também. Com E, certeza. e ajuda a comer mais devagar. Quando você come Isso. sentado no sofá, você come mais rápido, né? E né, muitas pessoas não sabem, mas nós leva cerca de 15 minutos para a informação chegar ao nosso cérebro que nós estamos nos alimentando. Então, se você engole a comida, não mastiga, come em 5 minutos, é bem provável que você vai repetir ou que você demore mais para se sentir satisfeito. Uhum. Então, né, sentar em família com calma ajuda você a comer mais devagar, mastigar com calma, solta o talher no prato ali, come sem pressa. Isso ajuda também no processo de saciedade, que vai, Isso. né, ajudar no processo de emagrecimento e tudo mais. E, e daí também vai construindo memórias afetivas para outra geração também, né? Então, que Com seus filhos vão certeza. lembrar dos momentos da mesa, né? Como que eram esses momentos? Era olhando no olho, era conversando, era uma mesa Uhum. bonita, né? Então, eu acho que a gente precisa, sim, ter uma vida mais intencional mesmo nesses quesitos. E quando a gente tem uma dificuldade maior, encontrar realmente, né? Quais são, o que está no nosso inconsciente que a gente precisa trazer para a luz para que realmente a gente possa mudar o nosso comportamento e ter leveza, né, nesses aspectos ligados à comida também. Isso
mesmo. Então, soltar o celular, a TV, pelo menos no momento de família ali, que com certeza compensa muito, né? Com certeza. Aí tem outros tópicos, né, também que a gente pode pôr, né, um pouquinho além disso, que é quando a pessoa desenvolve transtornos mesmo, né? Sim, Uma isso mesmo. depressão, uma compulsão, uma bulimia, ou às vezes uma aversão muito específica, um alimento específico, ela não sabe por que que ela desenvolveu por aquele alimento, Isso né? E mesmo, a gente pode, a psicanálise vai ajudar a com retomar isso, né? certeza, a gente vai buscar a raiz dessas questões, as memórias, né? Aquelas memórias que estão lá escondidinhas e que a gente precisa trazer ela à luz para que a gente possa realmente mudar o nosso comportamento. Então, e também a gente pode ir para o lado também de quando o nosso emocional está tão abalado, né? Que a gente pode, pessoas que vivem com questões do passado mal resolvidas, né? Eu sempre falo que a nossa vida já é uma mochilinha que nós carregamos com as demandas ali do dia a dia, né? Trabalho, a rotina, acordar, os filhos. Então, nós já carregamos essa mochilinha. Só que quando nós temos coisas mal resolvidas do passado, além do peso diário, nós temos o peso das ali, coisas que já pesam mais, porque a nossa mochila não tá só com o peso do hoje, ela tá com o peso do passado. Só que daí, como ela fica mais pesada que o natural, a gente não consegue sair do lugar com novas ações, né? Com novas rotinas. E por a gente não conseguir sair do lugar, a gente se frustra. E daí vem mais um peso da frustração. E daí a gente fica Uhum. parado mesmo. Então, quando a gente se resolve com o nosso passado, com questões pendentes, sejam da nossa infância, adolescência, sejam questões do ano passado, quando a gente resolve essas questões, né, e a gente vai deixando essa mochila mais pesada, fica mais leve, porque daí o único peso que nós temos é o peso do hoje. Então, quando a gente fica tão pesado muitas vezes que a pessoa ou ela está pensando no futuro, que é uma ansiedade, porque quando eu emagrecer, quando eu casar, quando eu tiver filhos, quando eu tiver uma casa, eu vou ser Uhum. feliz. Então, você fica criando uma expectativa, mas não consegue sair do lugar. Da mesma forma que quando você fica só remoendo o passado. Você fica pensando como foi bom o passado. Tem pessoas que amaram tanto o passado que elas queriam estar lá. Ou tem pessoas que ficam ressentindo traumas e dores, ficam remoendo. Por que a pessoa fez isso comigo? E nós não podemos mudar o nosso passado, né? São questões que realmente não estão no nosso controle. Mas nós podemos sim nos resolver com essas questões. E a fala, né? A psicanálise usa muito a fala como cura, para que a gente possa realmente até interpretar essas questões do passado. Porque antes éramos uma pessoa, hoje somos outra. E quando olhamos para o passado com uma nova interpretação de uma forma mais intencional, a gente começa a resolver pontos do passado. Então a gente começa a ser livre para viver o hoje. E a Aline, ela fala muito, até eu quero indicar a página Pense Direito, que lá ela fala, ela dá muitas dicas. E uma das Eu coisas posso que ela até pôr fala, depois na descrição aqui da live, eu ponho, marco ela também. isso, a Aline, ela é neurocientista. E ela fala muito sobre as questões de como muitas pessoas, né, elas acabam indo para o farmaco, pensando na depressão, na ansiedade, e por um período, sim, né, é muito natural que às vezes os médicos acabem orientando. Mas a questão é que muito do que os remédios fazem no nosso corpo, a gente pode fazer de três formas. Cuidando da nossa alimentação, fazendo exercício físico, dormindo bem. Então, são três pontos importantíssimos que podem ser a nossa cura. Então, Exato. às vezes as coisas ainda estão embaralhadas dentro da gente, né? Isso acontece, né? Muitas vezes nós não sabemos lidar. Mas quando a gente começa a ter mais intenção e começa a se movimentar, nesses três pontos, já é um caminho para que a gente possa ser curado, né? Já é um remédio natural que vai nos fazer bem. Então, se sentiu ansioso, percebeu que comeu demais, pontos assim, sabe? Vai fazer uma caminhada. Você vai ver que a caminhada já vai arejar a sua cabeça. Você vai chegar e já vai te dar sede. Uma coisa, como eu disse anteriormente, vai ligando a outra, né? Então, é muito importante a gente refletir sobre essas questões mesmo, para que a gente e se vê que não está sabendo lidar, se vê que está tendo dificuldade no comer, que está tendo, como ela disse ali, aversão, né, alguns alimentos, pede ajuda, sabe? A gente não consegue sozinho. Nós somos seres sociais, nascemos um precisando do outro. Então, assim, quando a gente Sim. busca ajuda e alguém carrega a gente pela mão, né, um nutricionista, um terapeuta, tudo isso faz toda a diferença. Uhum. É isso que você falou, é muito importante, né, dos medicamentos, né? Tem pessoas que querem tratar só com remédio. Toma um remédio, já não vou ficar mais ansiosa, já vou ficar mais leve.
mas você está tratando um sintoma, né? Você não Isso, está indo atrás da causa, o que está causando essa ansiedade, o que está causando a sua compulsão, né? Normalmente tem um fundo emocional, tem alguma coisa acontecendo na sua vida, seja no presente, seja porque está remoendo um passado, alguma coisa. Então, não fiquem só no remédio, isso. né? Procurem ajuda e, e tratem, principalmente esses três pilares que você falou, né? Alimentação, atividade física e sono. As pessoas não dão valor a isso, mas são as três principais coisas que tratam praticamente tudo. Exatamente. Se acertou isso, você vai, né, grandes chances de tirar muitos medicamentos da sua vida. Exatamente, até o sono é uma E, coisa. A Aline trouxe, assim, depois lá no Pense tem mais aprofundado isso, a questão do sono, e é muito importante, assim, quando a gente fala, né, do autoconhecimento, né, pontos ali que a gente tenta juntas trabalhar na terapia, uma delas é a higiene noturna. Então, você ali acendeu uma uhum, vela, tem dificuldade para dormir, já vai apagando as luzes, toma um chazinho, busca chás que te ajudem a dormir, a você entrar num sono mais profundo para que realmente aconteça a limpeza hormonal enquanto você dorme. Então, buscando estratégias ali para que fique mais leve, né? Para que você realmente uhum. não tem coisa pior do que não conseguir dormir. E olha, quando a gente consegue dormir, você consegue encontrar estratégias e você vê como no outro dia você está diferente quando você dorme bem. Então, nós precisamos priorizar, sim, o sono também. E muitas vezes, quando nós temos algumas explosões no nosso dia, né, emocionais. Por exemplo, no trânsito, uma pessoa que fez alguma coisa que te irritou. Se você já explode, não é natural. Às vezes é falta de Não. dormir. Você entende que são acúmulos que nós vamos carregando por questões que a gente não está observando. Então, o autoconhecimento, ele te leva para esse lugar de você se perceber, de você ver o que está te incomodando, de você ver o porquê que você está explodindo. Tem que ter uma raiz, né? O porquê que te irrita tanto Sim. algumas coisas. Então, quando a gente vê que são extremos e se percebe, a gente começa a mudar. E quando a gente dorme bem, a gente fica bem mais legal. Exatamente. Tem essa questão do humor, né? Explosão, assim, que nem você falou, tem alguma coisa errada. Uma pessoa que tá Exatamente. bem, tá saudável, tá descansada, não fica nervosa do nada sem motivo algum, né? E o sono, né? Tem vários estudos hoje em dia mostrando os benefícios do sono de qualidade, né? De quantidade e qualidade. E como ele renova tudo no nosso corpo. É durante o sono que tudo entra nos eixos de volta, vamos dizer assim, né? Toda a parte hormonal de recuperação, né? A Aline comentando ali, né? Regulação emocional é feito durante o sono, né? Então é de extrema importância, é essencial para muita coisa, né? E Exatamente. linkando um pouco a mais com a nutrição, com a comida em si, é durante o sono que os hormônios que regulam a fome e a saciedade, a regulação deles é feita durante o sono. Então, se você não dorme, dorme mal, não dorme o suficiente, há uma desregulação desses dois hormônios que pode gerar compulsão ou, vamos falar assim, ou você não está saciado tão fácil, ou você come demais, você não tem controle, porque esses hormônios estão desregulados. Então, o sono é essencial para muita coisa. E as pessoas não dão valor. Tem pessoa que se Não. vangloria, né? Assim, eu só durmo 3, 4 horas da noite e tô Acho bem. bonito, né? Vai Tem uma muito questão. tempo nessa para você ver. Não, e agora também tem as falas, né? Enquanto eles dormem, nós, né, tem umas falas assim, tipo, que incentivam as É, pessoas. Enquanto eles dormem, nós trabalhamos, nós fazemos acontecer. Até quando, né? Até quando que a tua saúde até quando? vai permitir, né? Então, é como eu falo, a gente tem que buscar práticas que nos dê uma saúde mental e do nosso corpo, da nossa mente, a longo prazo e a curto prazo. Existem coisas que nós fazemos e conseguimos, né, ter ali a curto prazo. A gente já vê ali a diferença. E tem coisas que a longo prazo, a gente só vai ver lá pra frente. Mas então vamos fazer o certo, né? Vamos cuidar de nós mesmos, né? Dar valor à nossa vida, cuidar do nosso templo. Eu acho que isso é Isso. uma coisa que nós precisamos realmente dar muita atenção. Aí volta um pouquinho do que a gente falou lá no início, né? Do imediatismo, né? E Como hoje todo mundo é muito imediato, que é para ontem. Se eu tomar um negócio natural, nossa, vai demorar. Daqui uma semana vai fazer efeito. Não, eu quero de hoje para amanhã. Aí vai no medicamento e gira essa bola de neve. Então, né? Essas pessoas que pensam dessa forma, para refletir, pensa como que está a sua saúde mental, é, né? e o Para interessante, que toda essa pressa?
Isso, exatamente. E eu acho que não tem como criar filhos, né, que tem essa consciência se nós não temos. E eu falo É. assim com super propriedade, porque desde pequenininha eu observo os hábitos do meu pai. Então, meu pai era aquele que ele acorda em jejum, ele tomava água morna porque fazia bem para o intestino. Nas refeições, sempre muita salada. E corria. Meu pai corria muito, assim. Até hoje ele corre. Ele tem 64 anos e corre muito. Então, e daí o que aconteceu? A vida dele começou a mudar a vida da minha mãe. Então, a minha mãe perdeu ali seus 20 quilos, começou a trazer mais hábitos. Hoje ela acorda, tem o própolis ali para tomar. Sempre tem as rotininhas ali de vida Aham. saudável. E hoje minha mãe corre 15 quilômetros e corre muito bem. E o meu irmão Nossa, que bom. começou, eu comecei, mudei muitas das minhas práticas, né, pelo exemplo familiar. Hoje a minha família Uhum. toda, o meu irmão já é casado, não mora mais, mas você vê que ali o que meu pai plantou mudou toda a casa. Então, quando a gente começa a mudar esses hábitos, né? E hoje eu vejo que a longo prazo, ali, ligando ao que você falou, a longo prazo fez muito sentido para o meu pai. Hoje ele é muito saudável. Continua correndo com Aham. 64 anos, super ativo. E, nossa, e com certeza, ainda é muito novo, 64 anos, mas eu tenho certeza que para frente ele ainda vai continuar assim. Porque ele Sim. está plantando aquilo que ele está colhendo aquilo que ele plantou lá atrás. Uhum. Então, quando a gente começa a largar o imediatismo e parar para refletir, né, numa vida, não tem coisa pior do que você ver uma pessoa idosa. Esse dia eu estava no médico e uma senhora, ela não era idosa, ela era uma senhora precisando de ajuda porque não conseguia caminhar. Então, não tem coisa mais triste do que você ainda tá novo e não ter Uhum. vitalidade, né? Então, não Sim. dá para ser imediatista, mas tem que começar, tem que ser imediatista nas boas práticas. Começar agora É, para ter um futuro melhor. bem, isso mesmo. E, né, você falou muito de exemplos de família e os pais são espelhos dos seus filhos, né, para as crianças. E um outro exemplo, assim, dentro de escolas que eu vou, que eu já vi muita criança falando assim, né, na hora do almoço, né, que não quer comer a salada, mas come a saladinha para você ficar forte, para crescer e tal. E várias crianças me falaram assim, mas tia, por que que eu tenho que comer o tomate se meu pai não come? Ah, mas minha mãe não come, por que que você quer que eu coma? Então, Uhum. isso é comum ouvir. Então, às vezes, os pais não têm paciência, né? Ah, deu uma vez, não quis, não gostou e não tem um processo de educação Uhum. dentro de casa, de educação alimentar, né? Isso. Tá, deu uma vez, não quis, aí não gostou e pronto, passa pro próximo. Não é E assim, é né? Tem que processual, construir o né? paladar. É processual, a criança ela está conhecendo o mundo, Sim. então ela precisa de um incentivo, ela precisa de um. Eu nunca esqueço que a nutricionista que trabalhava comigo, eu nunca dei atenção por que o nome do grão de bico era grão de bico. E ela estava incentivando uma criança a comer, ela falou: olha, se chama grão de bico porque ele tem um biquinho aqui. E daí Aham, todas as crianças viram um biquinho, e daí todo mundo queria comer o grão de bico. Porque ela falou aham, uma linguagem da criança, ela deu atenção ao mundo da criança. Então a criança, além de ter esse sim. sentido importante, a nutricionista falou que tinha valor, porque era uma pessoa que estava ali abaixo, né, no rosto Aham, da criança, não era uma nutricionista falando de cima. Assim, em sim. casa tem que ser, né? Você buscar incentivo. Eu lembro que quando eu era pequenininha, minha mãe me incentivava a mexer o feijão. Ela mexia na panela que estava quente, mas ela colocava numa panelinha menor para eu achar que estava cozinhando também. Isso me dava Aham. vontade. Quando ela ia fazer pão, ela tirava um pedacinho do pão para eu amassar o pão. Então são estratégias Você agora. ajudou, a criança ajudou a fazer, então você vai querer comer, porque Isso! você Ela pôs a se sente mão também. pertencente, né? Então o Sim, tomate, vem ajudar a mamãe a cortar o tomate. Então são estratégias que vão fazendo a criança se sentir pertencente àquele momento, vão ser memórias que vão ser criadas e vai dar o desejo dela de experimentar aquilo que ela mesma cortou, né? sim, daí é o estímulo, né? De você, se você Exatamente. coloca situações saudáveis, você vai estimular a criança a querer sempre aquela situação saudável. Se você põe uma criança que só come bolacha recheada, açúcar artificial e macarrão instantâneo lá, a criança vai crescer com isso, né? Exatamente. Às vezes a diversão de muitas famílias hoje em dia, final de semana, é ir em fast food. Uhum. Por que que tem que ser todo final de semana só o fast food? Uhum. Por que que só Uhum. isso que é legal? Por que que só isso é o divertido? Tem tantas outras coisas que pode fazer, Como né? pegar a fruta do pé, precisamos É pegar a retomar fruta do alguns pé, hábitos, né? ter uma hortinha, né? Cuidar da horta.
ensinar o processo para as crianças. Quando eu era professora, nós trabalhávamos muito essa relação da natureza e da horta para a criança também compreender o desenvolvimento. Então, ela percebia ali que o cuidado, né, com as hortaliças ali fazia ela crescer, a chuva, o sol, a criança ir lá molhar. Então, ela ia compreendendo aquele processo também na vida dela. Então, eu preciso comer, eu preciso do sol. A gente fazia essas conversas e a criança ia percebendo ali essa relação, e aquilo era um brincar para ela, né? Então, quando esses dias eu vi uma mãe falando assim, que se torna preocupante quando a criança sabe o nome de algumas marcas, né, de industrializados, e não sabe o nome das frutas. E eu achei muito forte isso, né? Então, hoje as crianças... Forte e totalmente verdadeiro. Isso, elas não têm conhecimento, e nós precisamos retomar isso nas nossas famílias, né? Para cuidar dessas crianças, para que elas tenham um corpo saudável também. Fortes para brincar, para aproveitar a vida, né? Tem criança que você pergunta, da onde que vem a salada, de onde vem o alface? Vem do mercado. Ela não sabe que vem da terra, né? Eu vi uma vez um vídeo, né, de alguns profissionais fazendo experimentos com crianças de conhecimento e perguntaram, você sabe de onde vem o leite? Vem da caixinha. Não, mas quem que pôs o leite dentro da caixinha? Foi o homem do mercado. É o que as crianças falavam. Então, tá se perdendo, né, o conhecimento básico e que é importante, né, Com das certeza. crianças. E é uma responsabilidade de nós adultos, né? Então, nós precisamos assumir essa responsabilidade, né? Tanto sobre as nossas vidas, quanto da vida das crianças. Exatamente. A criança crescer o mais saudável possível e sem traumas, o menos possível, né? Sem traumas ou travas, né? Isso. De tanto, não só de alimentação, mas como, né, como a gente falou, de estética, de como ela se vê, de como ela se percebe. Tem uma percepção saudável do corpo e da saúde, né? Isso mesmo, é evitar que elas passem por muitas das coisas que nós passamos, né? E ainda assim, sabemos que elas vão passar, né? Porque não estamos isentos disso, né? Mas o que a gente puder amenizar, com certeza. É muito importante a gente pensar nisso. Porque problemas fazem parte da vida, coisas fazem parte. A gente só tem que ter também a educação de saber lidar com as coisas, né? Saber perceber, lidar e ver que pedir ajuda não é uma vergonha. Isso. Então, eu não consigo me controlar para comer, eu preciso de um nutricionista, mas eu tenho vergonha? Não, eu tô aqui para te ajudar. E eu vejo pessoas que têm preconceito com psicanalista, com psiquiatra, com psicólogo, porque falam aquele pensamento antigo de que é médico de louco, né? Eu vi muita gente falando isso. Não tem nada a ver, né? Precisa de ajuda, tem que ir, sim. Com certeza. Eu falo que eu demorei muito para ir atrás de ajuda, mas quando eu fui, a diferença que fez na minha forma de me ver, de ver o mundo, de me ver dentro do mundo. Então, a gente precisa realmente buscar ajuda. Sozinho, se nós não estamos conseguindo, a gente precisa de uma orientação, de um caminho ali para que a gente possa seguir com mais leveza a vida. Como eu disse dos pesos, né? Às vezes a gente fica carregando peso sozinha ali, né? Tão difícil. Vamos deixar mais leve essa mochilinha da vida, né? Exatamente. Maia, adorei o nosso papo. Foi muito gostoso. Muito gostoso. Muito obrigada por ter aceitado. Aqui a gente tentou várias vezes, né? Não dava certo. Agora uma hora deu certo. Vamos marcar mais vezes aí outros assuntos. Muito obrigada, pessoal, que entrou aqui, que interagiu. Maria Mikoski, arrasaram. Obrigada, Maria. E boa noite a todos. Se você quiser deixar seus contatos também, quiser deixar como você atende, fica à vontade também. Legal. Vou deixar assim nos comentários ali do nosso convite. Beleza, então. Obrigada. Beijo, boa noite. Até mais. Beijinho, até. Tchau, tchau.